Olá amigos, tudo bem? Meu nome é Newton Vale e eu sou instrutor de motorismo. Hoje eu vou te mostrar 12 dicas que podem salvar a sua vida. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de inscrever e ativar o sininho para você ficar recebendo as notificações dos novos conteúdos. Sempre sobre dicas de pilotagem, viagens de moto e motociclismo em geral. Como é que vai funcionar o vídeo? Primeiro eu vou explicar a importância da dica, tá? Por que ela é tão relevante. Depois eu vou descrever a dica mais detalhadamente, e no final eu vou fazer a recomendação necessária para você executar aquela dica, né, da maneira mais adequada para aquela situação. Primeira dica importante: inspecionar o pneu, tá? Por quê? O pneu, ele é responsável pela absorção dos impactos, né? Ele é o responsável para evitar que você tenha uma derrapagem, ele é o responsável por transferir vibrações em geral, né, para o veículo. E ele, sobretudo, é o grande responsável para evitar eventuais acidentes, tá? A função básica do pneu é transferir a potência do motor, né, para a pista, né, para a gente ter uma interação. Ele vai fazer, né, o papel de absorver ali o impacto da superfície irregular que a pista eventualmente, né, o pavimento eventualmente tenha. Ele é o responsável por fornecer aderência em superfícies secas e molhadas, né? Ele é que faz de maneira satisfatória, ele vai fazer o controle, né, da frenagem e da aceleração. Ele que faz, vamos dizer assim, ele que faz essa transferência, né, de frenagem e aceleração. E ele é o responsável, o pneu da frente principalmente, ele é o grande responsável para que a moto execute as manobras de inclinação. Por isso ele é tão relevante no processo todo. Pois bem, o que é importante a gente compreender sobre o pneu? O pneu, ele tem ele é dividido assim, na sua característica técnica mais relevante, são 3 pedaços, tá? A carcaça do pneu, o flanco, que é aquela lateral do pneu, e a banda de rodagem, que é a parte que tem contato efetivamente com o pavimento, tá? Quais são as recomendações necessárias para você evitar acidentes que envolvam o pneu? O pneu, ele tem grafado na lateral, ali no flanco, tá, um conjunto de 4 dígitos numa frase, tá, que começa com a palavra DOT, D-O-T, tá? Então vem lá uma série de informações, no finalzinho tem um oval com 4 dígitos, tá? Onde os 2 primeiros dígitos são as informações referentes à semana em que foi produzido aquele pneu, e os 2 últimos dígitos são referentes ao ano em que ele foi fabricado, tá? Outra coisa que tem que ser inspecionada no pneu periodicamente. Você está vendo um desgaste desigual entre os lados do pneu, isso normalmente está associado a outros problemas. Então é fundamental você periodicamente verificar se há uma irregularidade nesse desgaste, tá? Importante fazer uma calibragem pelo menos uma vez a cada 15 dias para quem circula somente dentro da cidade. Para quem vai fazer uma viagem com uma distância igual ou superior a 40 km, deve também fazer esse tipo de verificação, né, da pressão interna do pneu antes de pegar a estrada. E um outro item fundamental é fazer a verificação do desgaste da banda de rodagem. Todo pneu tem lá nos seus sulcos, tá, uma pequena elevação informando o índice de desgaste dele. É uma nomenclatura que chama TWI, tá? Que chama Tread Wear Indicator, né? Indicador de uso da superfície do pneu. Então, através desse indicador, você tem como ter uma noção se o pneu já está na hora de ser substituído ou não, tá? Bom, próxima dica. Importante verificar o óleo do motor, tá? Por que razão, tá? Primeira, para você evitar o travamento do motor, tá? Para você evitar prejuízos materiais. E por último, evitar se envolver em um acidente. Porque se eventualmente o motor, né, travar, você vai travar a caixa de marcha, por conseguinte vai travar a transmissão e no final você vai travar a roda. Então, se por acaso houver um comprometimento grave do motor por causa da ausência de lubrificante, você pode se envolver em um acidente muito grave, tá? Então é muito importante fazer a verificação através ali da reguinha, como é que está o nível, né, de óleo. Pois bem, o lubrificante do motor, ele tem uma tarefa, né, relativamente simples, que é colocar uma camada entre 2 superfícies que vão estar que se encontram em movimento, né? Então, como elas estão ali fazendo algum tipo de movimento, né, está tendo uma interação entre essas 2 superfícies, o lubrificante, ele fica entre uma superfície e outra para criar uma espécie de colchão, né, um calço, né, para evitar que essas 2 superfícies entrem em contato e elas aí venham se desgastar prematuramente. Essa é a função básica do lubrificante.
Funções acessórias dele. Primeiro, limpar a parte interna do motor e mantê-la limpa, tá? Isso é através de uma aditivação específica, né, do lubrificante, ele faz com que todos os resíduos, né, resultantes da explosão, né, do motor, lá quando a ignição acontece, esses resíduos provenientes desse resultado, eles fiquem o tempo todo em suspensão, né? Eles não colhem na parede do motor para evitar que isso forme uma borra e essa borra venha comprometer a lubrificação do sistema como um todo. Segunda função acessória do motor, refrigerar o próprio motor, tá? Existe agora algumas motos que estão, principalmente da Harley Davidson, colocaram lá um radiador de óleo, né, mais com uma capacidade volumétrica, né, de processar, né, arrefecer o calor, né, numa quantidade maior. Com que objetivo? Resfriar o motor, né? Essas motos, inclusive, se você comparar com os modelos anteriores que tinham um radiador de menor, elas chegam a refrigerar até 20% menos em comparação com os modelos anteriores. Terceira importância do lubrificante, importância acessória. Ele ajuda na vedação do cilindro na hora da explosão, né? Então, com isso, você aumenta a pressão, né? Não deixa vazar lubrificante para a parte interna, né? A parte lá do cabeçote, né? Onde ocorre a explosão efetivamente, e evita que essa pressão resultante da queima, né, da explosão, ela entre para dentro do sistema. Então ele faz uma microvedação ali no final. Então por isso quando você troca o óleo, a moto, já existem, vocês podem procurar aí na internet, no YouTube, quando há uma substituição lubrificante, milagrosamente a moto aumenta a potência. Por quê? Porque ela ajuda nessa vedação. E, por último, uma outra vantagem acessória através da aditivação é evitar a corrosão dos materiais internos lá do motor. Por quê? O motor está em contato com uma série de resíduos, né? Resíduos da combustão, resíduos externos também, contato com umidade, contato com a ferrugem e outros contaminantes em geral. Então ele faz com que evite que as peças internas do motor eles entrem em corrosão. Tem esse papel primordial. Tá? Terceiro item a gente examinar: retorno do acelerador. Né? Você pega o acelerador lá, gira ele, o acelerador ele deve, quando você solta ele tem que retornar automaticamente. E por que isso é tão importante? Porque isso vai evitar que, por exemplo, o motor funcione numa rotação inadequada. Isso vai evitar que a motocicleta dispare, né? Isso vai evitar que você tenha prejuízos materiais, aumento do consumo de combustível, enfim, isso vai evitar acidente, com certeza. Então por isso que é tão importante você checar se o giro se o acelerador está retornando. Tá? O acelerador ele tem a função de aumentar e diminuir o giro do motor. Então ele vai adequar esse ciclo, né, vamos chamar assim, do motor, à velocidade de deslocamento que você está empregando e o giro adequado para aquela marcha que você está usando na velocidade em que você está em questão. Então você pode empregar ali, aumentar um pouco mais a aceleração ou diminuir a aceleração. Então ele tem esses dois papéis. Tem um papel de levar a moto à frente e tem também um papel de desacelerar a moto, né? Então um papel importante. Então se por exemplo você está lá acelerando, de repente você vê alguma coisa na rua, aí você solta o acelerador não retorna, a moto vai continuar. Então você pode até entrar em pânico se por acaso isso acontecer. Bem, quarto item a gente inspecionar na motocicleta: funcionamento adequado dos freios, tá? Por que é tão importante a gente verificar, inspecionar os freios, tá? A principal razão é evitar a perda da capacidade da motocicleta desacelerar, né? Você está usando o freio ali para desacelerar a motocicleta por uma razão qualquer, não importa. Isso com certeza vai evitar prejuízos materiais aí na medida que você não vai se envolver em acidente. É fundamental fazer uma inspeção do motor. O freio ele é composto de disco, né, que é uma parte, aquele disco, né, que fica ali aparente, né, na roda, que está preso à roda, o disco. E ele tem uma pinça, né, essa pinça está presa no garfo, tá? Então o disco gira, né, entre a pinça. E você tem uma pastilha de freio, né, que ela é a grande responsável pelo atrito. Quando você aciona o freio, né, essa pinça fecha, né, ele comprime a pastilha contra o disco, e aí através desse atrito, né, ocorre ali uma fricção, e essa fricção é que vai fazer efetivamente a redução da velocidade. Então, o que é importante ali? Verificar se a pressão, se está tendo pressão, se a pressão está normal, com características normais, né, quando você aciona o manete. Verificar se o manete, né, e o pedal de freio estão retornando para a posição original, porque às vezes você aperta, né, o freio
e aí o pedal, por exemplo, você aperta o pedal fica lá embaixo. Isso na verdade está denunciando, em alguma medida, que pode haver um vazamento no sistema, entendeu? Então ele tem que, você aperta o freio, ele tem que retornar para a posição original. Se aperta o manete, ele tem que retornar. Caso você aperte e ele não retorne, ele está com algum problema ali. Ou até mesmo você apertar ele até o final e não haver nenhum tipo de resistência quando o manete é acionado. Isso também é um indicador de que está apresentando um problema. Então tem que fazer essa verificação antes de você iniciar o deslocamento, e principalmente toda vez que você já tiver certeza de que você vai descer uma serra, você vai descer uma ladeira, vai descer uma montanha, fazer essa verificação antes de iniciar a descida, para você não ser surpreendido, né, durante a descida com eventuais problemas no freio, tá? Como eu falei anteriormente, né, você ao apertar o freio ali, você faz uma pressão hidráulica, né, sobre a pastilha. Essa pastilha vai comprimir o disco e aí a gente faz aí a parada efetiva do motocicleta. Quinto item importante a gente checar: verificar se as luzes estão funcionando. Por quê? Primeiro, para você assegurar que o veículo está visível para os outros usuários da via, tá? Outra razão, para você garantir que tem condições, por exemplo, de iluminar, né, o caminho pelo qual você vai trafegar. E por último, para evitar acidentes. Por quê? Porque você imagina, você não está conseguindo iluminar o caminho e você de repente segue reto numa estrada que acabou e se envolve lá num acidente por qualquer razão. Outra coisa, você estando mal sinalizado, pode ingressar um pedestre na rua, ou um outro carro resolver cruzar a via pela qual você está utilizando, e aí acontece de haver um choque. Por quê? Porque você não estava visível suficientemente para que aquele outro usuário da via identificasse você de forma clara e fácil. Recomendações importantes para a gente fazer com relação às luzes. Primeiro, verificar o funcionamento das lâmpadas em geral. Lâmpada do farol, lâmpada dos faróis auxiliares, lâmpada da lanterna traseira, as luzes de direcionamento, né, os piscas-piscas, as luzes de acionamento do freio, né? A luz de acionamento de freio, ela tem que você apertar, ela acende, quando você solta, ela apaga. Tanto no freio da frente, né, no manete, tanto quanto no pedal. E às vezes, isso por algum problema qualquer, se por acaso ficar permanentemente aceso, é necessário que você vá na oficina para fazer o reparo disso. Às vezes o micro lá que aciona, né, esse interruptor, ele pode eventualmente estar apresentando problemas, e é fundamental que você faça esse reparo. E por último, é importante que você inspecione para ver se todas as lâmpadas do painel estão efetivamente funcionando, tá? Porque tem algumas lâmpadas ali que são muito importantes. A lâmpada de atenção, as motos que tem lâmpada de óleo, a lâmpada de óleo, aquela lâmpada de óleo, ela indica que tem óleo dentro do sistema, né, que o óleo está funcionando, que o sistema de lubrificação está funcionando. Sexto item a verificar: nível de combustível. Por que é tão importante? Primeiro, para você assegurar que você vai conseguir fazer chegar, né, no destino que você está se propondo. Então você tem que olhar aqui no ônibus para você não ser surpreendido no caminho com uma falta de combustível e eventualmente você não ter capacidade nem de achar um posto de serviço para completar o tanque, né? E por último, para a motocicleta não apresentar uma pane, né? Porque você pode ficar lá sem o combustível efetivamente e você tem uma pane seca, né? Então esse é um problema sério. E isso eventualmente pode gerar um acidente também, porque você imagina você ter uma pane seca subindo uma serra, entendeu? E aí a moto perde o controle, você às vezes pode estar numa situação complicada para sair daquela situação ali efetiva, porque você não tem energia para jogar a moto para frente, então você é obrigado a tentar fazer todo o trabalho de ré, né? Então onde a gente diminui muito a nossa capacidade motora para fazer qualquer manobra, né? Então isso pode gerar um acidente grave, inclusive, entendeu? Então por isso que é importante a gente chegar ao combustível. O combustível, existem 3 maneiras básicas de funcionar na grande maioria das motos, tá? Você pode verificar combustível através de um manômetro, que é aquele indicador, né, que pode ser um manômetro à moda antiga, né, analógico, pode ser um indicador digital, pode ser, enfim, uma das 2 situações. Você pode fazer uma inspeção visual abrindo o tanque, né, que é aquela famosa inspeção à moda antiga, né, que você abre o tanque, dá uma balançada na moto, aí você vai ver quanto de combustível ali, se tem combustível, se não tem, se tem pouco. E algumas motos possuem computador de bordo, né, onde ela dá o range, né, que seria a capacidade máxima que você vai conseguir se deslocar com o combustível que está contido dentro do tanque, que é uma ferramenta maravilhosa. Algumas motos agora, de um tempo para cá, apresentam também, quando elas entram na reserva, né, tem uma lâmpada de reserva, elas zeram um odômetro especial para te informar quantos quilômetros tu já rodou desde que a reserva entrou. Então isso é muito legal para você tentar sair daquela situação e ver, caramba, eu tô gastando quilometragem aqui, porque antigamente você não tinha essa noção. Se você não zerasse ali o odômetro na hora que aquela reserva entrasse, você às vezes perdia essa noção e poderia ter uma pane seca, efetivamente. Sétimo item a inspecionar: transmissão. Qual a importância dessa inspeção? Assegurar que o veículo tenha condições de trafegabilidade, né?
E garantir que você não vai ter um problema durante o deslocamento. Um problema sério na transmissão, dependendo das circunstâncias em que isso acontecer, você pode se envolver num acidente grave, inclusive. Tá? Qual é a função da transmissão? É levar o giro que está sendo produzido dentro da caixa de marcha lá para a roda traseira. Essa que é a ideia da transmissão. Né? Ou seja, ele vai transferir a potência do motor, né, via a caixa de marcha, e efetivamente depois sob a transmissão, para os pneus, né, da roda depois para os pneus. Como é que vai fazer essa verificação? Você vai ter que inspecionar a tensão da correia e a tensão, a tensão da corrente, né? Verificar a folga dela, se ela está dentro do especificado pelo manual do proprietário. Tá? Nas motos com correia, essa inspeção, você pode fazer uma inspeção superficial, mas o ideal é que essa inspeção seja feita na autorizada. Tá? Por quê? Para você ter uma certeza se a folga está dentro dos parâmetros necessários, é preciso de uma instrumentação adequada. Apesar de muitas motos que têm correia terem uma reguinha lateral, né, então você estima ali que se ela estiver ali dentro daquela reguinha lateral, né, uma reguinha, uma capinha assim, ela tem uma régua com vários dentinhos aí, se ela estiver dentro daquela faixa, é que provavelmente ela deve ter na tensão. Isso não é de todo uma inverdade, mas para você ter uma certeza, né, de que ela está rigorosamente dentro da tensão especificada pelo fabricante, é necessário que você vá a um concessionário para checar isso. Tá? Importância da verificação, né, da tensão. Se a correia, por exemplo, ela estiver excessivamente tensionada, ela pode romper. Entendeu? Então, isso é um problema. E se ela estiver frouxa, ela pode comer dente. Então, é importantíssimo você fazer isso para evitar que você tenha um problema mais grave com a motocicleta. E uma correia é uma coisa cara, tá? Dependendo do modelo da marca da motocicleta, não estou falando de 4, 5 mil reais para você trocar correia. Se você considerar trocar a correia, coroa, o peão por outras razões, esses valores aí podem passar os 10 mil reais, entendeu? De manutenção. Então, e é uma peça que ela demora muito a desgastar. Pra você ter ideia, uma correia normalmente dura aí, sei lá, uns 90 mil quilômetros. E eu já soube de motos que com correia chegaram a rodar 170 mil, entendeu? Então é uma parte da motocicleta que ela tem uma longa vida. Então se você troca, faz uma substituição dessa peça, né? Da responsável pela transmissão, antes do período, né, que seria normal para aquela peça, você na verdade foi negligente na sua manutenção. Tá? Outro item a inspecionar, oitavo, embreagem. Tá? Por quê? Assegurar que você tenha condições de trafegabilidade, que você não tenha uma pane, né, no meio da rua durante um deslocamento. Né? E por último, evitar com certeza acidentes caso a embreagem apresente um defeito. Vou voltar na mesma questão, está subindo uma ladeira, a moto não está empurrando, aquilo pode te deixar numa situação ruim, você ter um prejuízo material, se for uma ladeira uma baixa inclinação. Se ela tiver uma inclinação acentuada, você pode ter um acidente de maiores proporções. Tá? Qual é a função da embreagem? A função da embreagem é controlar a transferência do movimento do motor para o câmbio. Né? Você faz ali uma transição gradiente daquilo ali, né, em camadas, para que você não transferir a energia de uma vez só para a caixa de marcha. Então você vai transferir aos poucos essa energia para a caixa de marcha. Uma outra função da embreagem é auxiliar na mudança das marchas de velocidade. Né? Então você, quando quer mudar de uma marcha para outra, como elas estão, né, dentro da caixa de marcha em giros diferentes, você aperta a embreagem para você parar a transferência de energia para dentro da caixa de marcha, aí você muda o ciclo, e aí você vai liberando gradualmente ali a embreagem. Com isso você sincroniza a velocidade de rotação daquela marcha específica com a rotação do motor. Né? Então, por isso que ela faz essa transição extremamente suave, essa transferência, né, suave. O que você tem que fazer? Primeiro, verificar se apertando a embreagem, se ela está com funcionamento normal, funcionamento que você já está acostumado o comportamento que aquele manete costuma apresentar. Né? Verificar se há dificuldade no engate da marcha. Então, por exemplo, você está tentando lá colocar a primeira, aí você está tendo que forçar muito, aquilo ali pode ser um indicador de que a embreagem pode estar ou mal regulada ou ela pode estar apresentando um problema. Uma outra coisa que pode também dar problema, você ao apertar o manete de embreagem, a moto, por exemplo, ali, primeira marcha, né, você aperta a embreagem e a motocicleta continua querendo andar para frente. Significa que a embreagem não foi capaz, né, de desligar completamente, né, a rotação do motor e ainda está transferindo alguma coisa para dentro da caixa de marcha. Então aquilo ali é um indicador de que a embreagem pode estar apresentando um problema ou necessitando de fazer uma regulagem. Tá? Outro item importante, verificar vazamentos de lubrificante. Tá? A motocicleta ela perde lubrificante motor, tá? O lubrificante que está lá na parte interna do motor.
durante o processo de funcionamento, parte desse lubrificante ele é queimado, né, através da explosão. Por quê? Todo equipamento que funciona dentro de uma caixa lacrada, né, ele precisa de um suspiro. Tá? Por quê? Porque há um movimento ali do êmbolo, né, do motor, e aquele movimento ali ele vai gerar um deslocamento de ar. Internamente esse ar não está puro, né, é uma névoa permanente de lubrificante. E o motor ele precisa de um suspiro para que esse ar, né, se movimente sem você explodir o motor e ter vazamento pelas juntas do motor. Então ele tem um suspirinho lá, que quando há esse deslocamento de ar, esse ar sai por ali, entra dentro, normalmente fica ali perto da admissão, né, ali debaixo do filtro, ele não fica por fora do filtro, ele fica internamente no filtro, ele sai direto do motor e entra ali naquela panela ali onde está o filtro de ar, e vai direto para a admissão, entra na câmara de combustão, queima e sai pela descarga. Tá? Isso é basicamente o que acontece. O deslocamento de ar é uma coisa que é bastante conhecida de vocês aí. Vou lembrar para vocês aqui um episódio que provavelmente muitos de vocês com certeza lembrarão. Quando vocês são criança, aí de repente foi na casa lá de um amigo, até na própria residência, tem lá uma caixa de som antiga, né? E aí na caixa de som antiga tem lá um orifício, né? Redondinho assim. Que você, quando era criança, colocava a mão ali e ficava espantado com aquele ventinho que saía dali de dentro. O que é aquele vento ali? Aquilo ali é resultado da vibração, tá? Da membrana do alto-falante. Então ele tem um deslocamento de ar, ele provoca um deslocamento de ar por conta dessa vibração, e esse ar precisa sair de dentro do compartimento, senão a caixa de som vai e explode. A mesma coisa acontece na moto. Por isso que é necessário esse suspiro. Pois bem, como é que você vai fazer a inspeção? Primeira, mais simples de toda, quase evidente, olhar debaixo da moto para ver se tem alguma coisa, alguma sujeira, alguma lembrança de que houve ali um vazamento de óleo. Tá? Segunda maneira de você verificar isso, passar a mão debaixo ali do quadro, perto do motor, para ver se tem ali um resíduo diferente do padrão, um resíduo molhado, um resíduo úmido, né, com aparência lá mais escura, né, liquefazendo, significa que pode haver um vazamento de lubrificante ali. Outra área que é importante verificar se não há vazamentos de fluidos de freio, tá? Dá uma olhada, uma inspecionada nos cabos ali, nas guias, uma inspecionada visual simples, sem nada sofisticado, está tudo, não tem nada ali aparecendo. Os modelos de motocicleta lá em cima na caixinha, né, ali onde fica o lubrificante, o fluido de freio, às vezes é possível fazer uma inspeção visual para ver o nível em que está o fluido de freio. Se ele estiver abaixo ali, estiver marcando não estiver completo, significa que o fluido de freio baixou. Se ele baixou, é porque possivelmente ou tem um vazamento ou a pastilha de freio já está precisando ser substituída. As motos que têm sistema de arrefecimento, verificar se o líquido de arrefecimento está no nível, está naquela faixa de mínimo e máximo, né? De mínimo e máximo. Se esse fluido, né? Se esse líquido de arrefecimento estiver abaixo do mínimo, significa que possivelmente há um vazamento. Tá? E se ele estiver acima do mínimo, é possível que haja um vazamento de compressão, né? Ou uma pressão de dentro do motor para dentro do sistema de arrefecimento. Então, é necessário, caso ele fique fora dessa faixa, procurar um concessionário, né, uma oficina especializada, para você fazer uma checagem através de um profissional especializado. 10ª dica importante para você verificar, antes de até mesmo fazer um deslocamento. Verificar se há folgas em algum dos cabos, tá? Cabo de embreagem, cabo do acelerador, cabo do retorno do acelerador, os cabos de freios, né? Outros cabos em geral. Muitas motos hoje ingressaram na aceleração eletrônica, né? Então você já não tem mais, né? Não tem mais o cabo do acelerador aparente, né? Ele funciona através de um reostato que está ali dentro, né, da manopla ali do acelerador. Então você gira, né? Ele vai e informa a posição de giro, né, para lá a central, e ela vai e reproduz aquela quantidade de combustível lá dentro do sistema de alimentação. É importantíssimo. Ele não vai ter o cabo, né? Mas, enfim, então, dá uma inspecionada nos cabos. Verificar se eles estão funcionando de forma normal, né? Às vezes, tem algumas motocicletas, por exemplo, as motocicletas da Harley Davidson, elas possuem um parafuso debaixo do acelerador, alguns modelos mais antigos, que aquilo ali é um cruise control mecânico, né? Você vai, segura o acelerador numa determinada posição, e ela vai indicar lá no painel, né, a velocidade, lá uma velocidade constante, você fecha esse parafuso para ele travar ali naquela velocidade. Mas não se preocupem, que mesmo ele travado, caso você gire a mão para frente, ele vai desacionar.
Então verificar se há folgas, verificar se há algum tipo de dano, né, algum dano, alguma marcação anormal, né, em algum dos cabos. Às vezes ele pode estar roçando alguma coisa ali, você não está vendo, às vezes ele está preso, né, lá com uma abraçadeira e essa abraçadeira se soltou e aí ele está gerando uma folga, né, ou ele está sendo comprimido sobre uma superfície que não deveria, né, por conta de uma instalação de um acessório que não estava ali, não foi devidamente instalado. Então é por isso que é importante verificar se não há danos, né, ou folgas nos cabos. 11º, verificação se há parafusos e porcas soltas, tá? Para quê? Para assegurar que você vai ter condições de trafegabilidade, que um parafuso, por exemplo, algumas motos têm um parafuso lá no final do banco, né? E aquele parafuso, às vezes, por conta da vibração, ele afrouxa. E aí você fica sem... o banco fica solto, né? Então, aquilo gera um desconforto imenso, tanto para o condutor como para o garupa. Então, dá uma checada para ver se aquilo está funcionando de forma correta. Eu sempre recomendo que o proprietário da motocicleta faça uma periodicidade, ele mesmo, a própria lavagem da moto, tá? Por quê? Porque através desse contato você vai se familiarizar com algumas partes da moto e você vai identificar eventuais problemas. Então, é muito importante que você tenha esse contato, tá, com a motocicleta, e através da lavagem é uma excelente oportunidade. Claro que às vezes a pessoa por falta de tempo, às vezes problemas lá a edificação onde a pessoa mora, às vezes tem normas que impedem que ela faça a lavagem da motocicleta ali, né, no prédio onde ela mora, mas procure encontrar uma outra forma alternativa, fazer uma lavagem na casa de um amigo, de um parente, enfim, até mesmo no posto de gasolina, às vezes você vai lá, paga a lavagem, mas você mesmo lava para evitar, para você ter esse contato, também é possível, tá? 12º e último, né? Fazer uma inspeção na roda, tá? Por quê? Verificar se tem, se a roda não está apresentando algum dano. Para quê? Para evitar que você tenha condições de trafegar. Por quê? Porque a roda, ela pode, se ela estiver raiada e ela estiver com raios soltos, ela vai deformar a trilha pela qual ela vai passar. E aquilo vai provocar uma vibração e você vai achar um monte de coisas, acreditar que há um monte de problemas, e aquilo pode levar, por exemplo, um dano prematuro no rolamento, aquilo pode levar um dano prematuro nos pneus. Então é importante você fazer essa verificação para evitar acidentes também, tá? A roda, o aro, é muito importante você correr o dedo ali na superfície do aro, né, na borda ali onde ela entra em contato com o pneu, para ver se não tem nenhum amassado, se não tem um dano. Isso nas rodas, tanto na roda de liga leve quanto na roda raiada, né? Você passa o dedo ali superficialmente para ver se tem alguma irregularidade diferente do normal. Nas rodas raiadas, como você tem normalmente, né, você tem, são pneus que usam, são rodas que usam câmara de ar, você tem menos problema caso haja um amassado, né? Você não vai perder pressão, né, no pneu por causa disso. Agora, nas rodas de liga leve, se por acaso houver um dano muito significativo ali no aro, né, na parte que entra em contato com o pneu, se tiver um amassado ali, você às vezes pode não ter o problema imediatamente, mas se você por acaso ter, né, ela já está amassada, aí você passa um tempo e com esse amassado coincide de bater num buraco na mesma posição, aquilo pode aumentar o amassado de maneira que proporcione a possibilidade de vazar ar por ali. Você vai perder totalmente o pneu. Perder o pneu não, você vai perder totalmente a pressão. E, em alguns casos, nem um borracheiro dá jeito naquilo, tá? Porque mesmo você dando porrada lá com martelos, etc., você não consegue voltar a peça para o lugar e vai ficar numa situação bastante complicada. E como dependendo do impacto, né, ele pode esvaziar o pneu de maneira muito dramática e muito rápida, entendeu? Então, o que pode levar você a um acidente. Então é importante você fazer essa inspeção periodicamente, ver se não tem nenhum amassado. As ruas, né, no Brasil não tem assim uma condição primorosa de manutenção, então é importante verificar, quando você passar, perceber que passei num buraco hoje, vou dar uma olhada geral, para ver se tem um problema, para você fazer uma manutenção preventiva, caso já tenha lá aparecido lá um amassado. E outra coisa é verificar, quando a roda é raiada, a tensão, né, lá dos raios, né? Por quê? Porque quando o raio está na tensão adequada, ele vai evitar quebrar, né, quando ele está excessivamente tensionado, e quando ele está frouxo, ele partir. Mas como é que eu vou fazer isso? Cara, tem uma maneira bastante simples. Pega lá uma chave de fenda, tá, e dá uma batidinha de leve em cada raio, tá? Se for acessível, evidentemente, senão procura lá uma oficina para fazer isso, porque o som desse barulho, né, que você dá no raio, ele tem que ser mais ou menos uniforme, tá? Você não pode ter uma variação, né, do barulho, né, que o raio vai fazer quando você bater com a chave de fenda. Não estou falando para bater com ferro, você pode pegar a parte de cima ali, onde você segura efetivamente, que é de borracha ou de outro material qualquer.
você bate ali, ele tem que ter mais ou menos um barulho uniforme, né? Se você verificar que há uma diferença muito grande no som que foi produzido ali, é sinal de que é necessário fazer uma inspeção mais minuciosa através de uma oficina especializada, né? Procurar um profissional para você fazer a manutenção efetiva. Bem, amigos, se vocês gostaram do conteúdo que eu apresentei a vocês aqui, não esqueçam de curtir, e só o façam se de fato gostarem. Se por acaso vocês acreditarem que as dicas que eu apresentei aqui elas vão ser úteis para alguns dos seus amigos que andam de moto também, peço a gentileza que compartilhe esse conteúdo com essas pessoas para a gente poder ajudar elas também, tá bom? Muito obrigado aí pela audiência, tamo junto e até o próximo vídeo. Um abraço.